Boa tarde, pessoal. Chegamos até que enfim no dia 14 de março. 14 de março de 2020. Aqui é Patrick falando para o portal O Mundo Que Somos, para o Eu Avisei. E, para quem não sabe, 14 de março é uma data muito importante para o movimento negro brasileiro. 14 de março guarda três eventos, na verdade, no mínimo, muito importantes. 14 de março de 2018, há 2 anos atrás, morreu nada menos do que a vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, junto com o motorista Anderson Gomes. Ela foi brutalmente assassinada numa emboscada que fizeram no Rio de Janeiro, que culminou com a execução dela e do motorista também. Só que temos 2 outros eventos importantes nessa data que nos trazem muita felicidade. 14 de março de 1914 nasceu a escritora Carolina Maria de Jesus. E também o cara que vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, Abdias Nascimento, mais conhecido e reconhecido por muitos como o pai do movimento negro contemporâneo. Abdias Nascimento, assim como Carolina Maria de Jesus, nasce em 14 de março de 1914, nasceram no mesmo dia, no mesmo ano. Abdias Nascimento nasceu em Franca, já Carolina Maria de Jesus nasceu em Minas Gerais, na cidade de Sacramento. Vamos aqui falar só um pouquinho do currículo de Abdias Nascimento para vocês terem ideia do que vai vir por aí no vídeo. Abdias Nascimento era ator, poeta, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos humanos e das causas negras do Brasil. Ele foi professor emérito da Universidade de Nova York, depois foi professor titular entre 71 e 81, época da ditadura, que ele se encontrava em exílio nos Estados Unidos. Ele atuou como conferencista na Escola de Artes Dramáticas de Yale. Ele escreveu várias peças e vários livros. Entre eles, ele escreveu O Quilombismo, Orixás, os Deuses Vivos da África, em 1995, e O Genocídio do Negro Brasileiro. Essa aqui é uma edição atual, mas esse livro foi escrito em 1978. Dentre suas várias realizações políticas, Abdias Nascimento criou o Teatro Experimental Negro, um marco dentro da nossa sociedade e um marco para os artistas negros da época. Permitiu que muitos artistas conseguissem saber como e onde fazer teatro, já que o teatro da época não aceitava atores negros. Em 1946, ele idealiza a Convenção Nacional do Negro e ajuda na fundação do PTB. PTB, que depois da ditadura seria um partido proscrito, que acaba por uma manobra política, quando ele volta do exílio junto com Brizola, eles não conseguem pegar a sigla do partido, mas pegam as ideias do PTB, as ideias do trabalhismo e reavivam no novo partido que seria o PDT. Então ele também faz parte da fundação do PDT em 1979. De 49 a 51 ele funda o Jornal do Quilombo. E em 1983 ele se torna deputado federal e mais adiante se torna senador. Para entender a história do Abdias Nascimento é necessário a gente entender a época em que ele nasceu. Ele nasce em 1914, 26 anos depois da abolição da escravatura no Brasil. Ele começou a ver na sua infância, quando ele andava com a mãe, que era doceira, os italianos que estavam chegando, no Brasil para substituir a mão de obra escrava, e via que esses recebiam incentivos do governo para poder plantar, para poder trabalhar, enquanto os negros se viravam como podiam. As mulheres, que eram muito hábeis em tarefas domésticas, acabaram se tornando domésticas. E os homens, que muitas das vezes até já estavam naquela época participando de revoltas para se livrar da escravidão, eram vistos com muita desconfiança e quase sempre não conseguiam emprego. Em meio a esse cenário de exclusão social da época, Abdias Nascimento consegue se formar na escola e consegue também um bom emprego que lhe dá um salário que era melhor do que a maioria das pessoas da sua família ganhava. Só que acontece um fato de racismo contra ele que mostra o que seria a atitude dele praticamente em todo o restante de sua vida. Ele não aceita, indignado, ele larga o emprego e vai embora para São Paulo.
Quando ele se formou no Ateneu Francano, em 1926 ou 27, com 14 anos, ofereceram a ele um emprego de guarda-livros rural numa fazenda, e ele iria ganhar um salário melhor do que qualquer um da família dele. Ele iria poder ajudar a família dele, inclusive. Mandaram um vagão, né, uma carroça, e na parte de traseira tinha gradeados com galinhas, tinha cabras, tinha suprimentos que eles haviam comprado na cidade, e aí na volta para a fazenda passaram para buscá-lo com sua trouxinha de roupa, etc, para ir lá para esse emprego, e mandaram ele subir lá atrás com os suprimentos das galinhas e as cabras, e ele se recusou. Ele disse: eu não podia fazer isso. Aos 14 anos, um guarda-livros que, se fosse branco, teria sido tratado com outra forma de procedimento. Aí jogou as favas esse emprego de guarda-livros já com 14 anos. Foi embora para a grande cidade, né? A capital, São Paulo, se alistou no exército. E esse incidente racista que ele cita no vídeo que tirou ele do exército foi algo banal. Ele estava no carnaval com um amigo, ele era cabo do exército, um amigo dele também. Eles tentaram entrar num bar. O dono do bar, ou porteiro lá do bar, falou que eles não podiam, que eles tinham que entrar pelos fundos do bar. Obviamente, a Dias não aceitou, começou a discutir, começou a protestar, até chegar às vias de fato. No meio da briga, a polícia chegou, prendeu todo mundo, ele foi levado para a delegacia. 2 dias depois, a polícia voltou na casa deles, buscou ele, um amigo dele, prendeu eles. Houve, parece que um inquérito, um certo processo, só que eles foram soltos novamente para responder em liberdade, e nesse momento ele pega e vai embora para o Rio de Janeiro. E aí, nesse momento, começa a vida artística de Abdias Nascimento. Nessa mesma época, ele conhece um grupo de poetas, ele junto com esses poetas forma um grupo chamado Santa Irmandad Orquídea, que era composto de 3 poetas e intelectuais, escritores argentinos, Efraín Tomás Bo, Juan Raúl Young e Godofredo Iomi, e 3 brasileiros, que eram Gerardo Melo Mourão, Napoleão Lopes Filho e o Abdias. Fizemos aí uma longa excursão pelos países da América do Sul. Eu, em Lima, eu assisti uma peça que me calou fundo, que foi O Imperador Jones, de Eugênio Nilo. Esse espetáculo foi fundamental na minha vida. Lá, o Imperador Jones era um branco que se pintava de negro para fazer o papel principal. Daquele momento em diante, dentro de mim, nasceu essa convicção de que eu estava destinada a fazer um teatro negro no Brasil. Ele ainda vai passar pela Argentina, onde nesse próprio teatro de onde veio esse ator, o Teatro del Pueblo, em Buenos Aires, ele passa um ano numa espécie de estágio, vamos dizer, e aprende, né, muito sobre teatro, no sentido tanto da parte de atuação artística, como direção e dramaturgia. Quando chega em São Paulo, ele está condenado pela Justiça Civil por causa daquele incidente de resistência ao racismo anterior, e vai para a penitenciária do Carandiru. E num período de 2 anos que ele está no Carandiru, ele cria o Teatro do Sentenciado dentro da penitenciária, que foi uma experiência onde os presos escreviam seus próprios textos e encenavam, havia grupos musicais, apresentações musicais, e também ele participa na fundação do Jornal dos Presos, dentro da penitenciária. Eu tomei conhecimento do Teatro Mental do Negro
quando numa revista chamada Revista Rio, do Dr. Roberto Marinho, ele publicou 4 páginas com fotografias do José Medeiros, que foi um grande fotógrafo também, e de os negros ensaiando na Uni, aqui na Praia do Flamengo. E eu queria ser atriz, não sabia como começar, onde fazer e tal, porque não existia atores negros, né? Então eu fui ali que eu conheci Abdias. Ele tinha fundado o Teatro Negro, eles estavam ensaiando uma peça que era com a peça do Eugênio O'Neill. Estavam ensaiando, então o único papel feminino da peça eu fiz. Não tinha dinheiro para pagar os direitos autorais, então o Abdias mandou uma carta para Eugênio O'Neill, que era então genro do Charles Chaplin, que nós éramos um grupo, queríamos montar a peça dele, deu os direitos de montar as peças dele. Então foi assim um espanto, né? Porque o genro do Charles Chaplin cedeu para os negros brasileiros. Uma das primeiras medidas do Teatro Experimental do Negro foi criar cursos de alfabetização. Assim que ele não somente ensinava a ler e escrever, mas também as primeiras noções de cultura, sobretudo da cultura letrada, que não é a verdadeira cultura. A cultura é aquela que o povo cria, mas também a cultura letrada é importante que os negros saibam manipulá-la, saibam tratar com ela. Teve importância para mostrar que nós seríamos capazes, porque então faziam montagens de peças quando precisava de um personagem negro, quase sempre Pai João, Mãe Maria e o moleque João, sempre aquela mesma coisa de sempre, pintavam um branco de preto e fazer uma caricatura, né? O Teatro Experimental do Negro ajudou a organizar a Convenção Nacional do Negro, que teve sessões em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Apresentaram uma série de reivindicações para a Constituinte através do senador Hamilton Nogueira. O jornal Quilombo, que era o jornal do Teatro Experimental do Negro, abria as suas páginas a candidaturas de todos os partidos políticos. A mesma postura que o Abdias vai ter também nos anos 80, quando ele volta do exílio e, diante da nova democracia, vai sempre encarar a luta contra a discriminação racial como uma questão suprapartidária. Heródoto, o pai da história, descreveu os egípcios como negros de cabelos lanudos. Eram eles os responsáveis por grande parte do legado creditado à cultura grega, das artes e da literatura, à filosofia, medicina e matemática, sem esquecer a invenção da escrita, por eles atribuída ao deus Tote. A influência egípcia é assinalada pelos próprios gregos, seja com seu reconhecimento explícito, seja pelo interesse que sempre manifestaram em atravessar o Mediterrâneo para estudar no Egito. Quando as nossas escolas ensinam apenas que o negro veio da África como escravo, cometem e perpetuam o crime de roubar de nossas crianças a sua própria história. Pois a história da África é o retrato do povo que durante 4/5 da existência do Brasil constituiu mais de 2/3 de sua população e que ainda hoje compõe uma maioria minorizada. Até hoje, nossos livros didáticos contam balelas, como aquela de que o africano aceitava a condição escrava. Ora, a história da escravidão no Brasil é a crônica da constante e multifacetada resistência dos africanos. O Quilombo dos Palmares, ele era habitado e resistiu por mais de 100 anos e habitado por negros, não negros, indígenas. Ou seja, era uma espécie de uma república onde ali habitavam em comunhão aqueles formadores da nossa nação,
brasileira nos dias de hoje. Palmares durou mais de um século resistindo à repressão das forças militares e praticando uma agricultura mais sofisticada que as fazendas da região, cujos proprietários desafiavam as leis da colônia para trocar armas por seus produtos agrícolas. Destruído em 1694 pelo maior exército reunido no Brasil antes da independência, Palmares legou-nos aquele que não é apenas o maior herói negro, mas o maior herói brasileiro. Zumbi, o general e líder político que soube conduzir seu povo na mais bela e inspiradora jornada pela liberdade jamais empreendida neste país. Tudo isso é um processo. Nós temos 1.700 quilômetros reconhecidos e temos cerca de 150 já com título definitivo, ou seja, com a sua escritura. Em 68, ele vai aos Estados Unidos para uma visita de intercâmbio e lá está em dezembro, quando o regime emite o ato institucional número 5, né, o AI-5, e fecha o regime. E aí o Abdias, que era alvo de vários inquéritos policiais militares, não podia voltar ao Brasil. E fica durante um tempo no exílio nos Estados Unidos. Alô, senhoras e senhores, aqui fala o seu correspondente em Washington, hoje diretamente da Universidade de Wesleyan, no estado de Connecticut, na cidade de Middletown. Nós aqui viemos para entrevistar uma conhecida figura das artes no Brasil. Viemos conversar com Abdias do Nascimento, homem de teatro, pintor, autor de vários livros e agora professor nesta universidade. Nesse período, ele desenvolve tanto a sua própria pintura, que em 68 também, um dos poetas da Santa Irmandade, o Efraim, diz para ele: ô Abdias, você está aí nesse projeto de arte negra e tudo, mas cadê você? Por que você não faz sua própria criação artística? E o Abdias começou a pintar antes de ir para os Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos é onde ele vai desenvolver essa sua atuação artística, pintura, e expõe em várias universidades, centros culturais e museus. Enquanto isso, eu continuei lá em Nova York, aquela experiência de pintar. E aí eu comecei a sentir mais segurança, mais força, minha capacidade de mexer com os materiais, com o óleo, com o acrílico, foi aumentando, etc. E eu fui, assim, sem querer, me tornando um pintor. Eu sem saber, nunca ter tido nenhuma competência pictórica, acabei pintando tanto quadro. É porque alguma coisa me ajudava. E eu acredito firmemente que eu pintava os orixás porque eles me inspiravam e me ajudavam. Está voltando ao Brasil para viver, morar, e se junta novamente ao Brizola na proposta de trazer de volta, né, a proposta do trabalhismo, do PTB, e há um impedimento político, né? Desde o exílio eles estão juntos, né? Articulando a força política que seria o novo Partido Trabalhista Brasileiro e que vira com o tempo o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e aí o Abdias propõe desde o exílio, e o partido define como a sua quarta prioridade programática nacional a questão das populações negras e a necessidade de se superar a discriminação racial.
cumpri essa trajetória e vocês me ajudaram muito, principalmente o companheiro Abdias, naquelas horas tristes e intermináveis do exílio, a compreender toda essa tragédia de injustiça e de desigualdade, de exploração e também de discriminação. Vivo hoje a honra, o conforto de poder proclamar que foi o nosso partido, a nossa corrente política, que, ao se reorganizar em nosso país, já na fase final do regime militar, levantou com uma força que ainda não conhecia o nosso país, assumiu na sua totalidade a causa dos nossos irmãos negros. Abdias é, em muitos sentidos, um pioneiro do movimento negro contemporâneo. Quando nós nos aproximamos da biografia dele, vamos constatar que já nos anos 40, ele colocava para a sociedade brasileira questões que só muito mais tarde, nos anos 70, o movimento negro conseguiu retomar com a centralidade que essas questões mereciam. É muito importante nesse sentido, não só esse trabalho que o Abdias realizou durante esses anos 40, 50 e até os anos 60, porque foi isso que criou as condições políticas para que, a partir dos anos 70, no contexto mesmo de luta contra a ditadura no Brasil, pudesse emergir o movimento negro contemporâneo, tal como nós o conhecemos hoje, que é um movimento que se organiza politicamente, tendo como agenda principal e uma agenda explícita o combate ao racismo e aos seus efeitos na vida das pessoas no Brasil. Se nós temos o reconhecimento dos quilombolas, uma reivindicação do movimento negro. Se nós temos a Lei 10.639, que é aquela que determina o ensino de história da África e de cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental, conquista do movimento negro. Se nós temos a Fundação Cultural Palmares, conquista do movimento negro. Se nós temos a Secretaria Especial de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial, conquista do movimento negro. Ouviremos neste momento as palavras do senhor Abdias Nascimento, personalidade referência do movimento negro no Brasil. Eu invoco o Exu, o Deus da palavra e da comunicação, para que me inspire e me ajude a conter a emoção e possa proferir algumas palavras nesse momento. Lula, nosso presidente, senhores ministros de Estado aqui presentes, senhores representantes diplomáticos, meus companheiros de luta, minhas irmãs de luta, meus irmãos da religião dos orixás, também aqueles que lutaram pelos nossos direitos desde que o Brasil foi descoberto, tanto negros, tanto africanos, como brancos. Ainda não é hoje fácil no Brasil você se eleger em cima de uma plataforma voltada para os interesses ou para a defesa dos direitos da população negra.
Quer dizer, com todas as mudanças que já aconteceram na sociedade brasileira, esse é um tipo de postulação que, no contexto eleitoral, ainda apresenta muitas dificuldades. No entanto, o partido de Abdias, na época, que era o PDT, tomou isso como uma tarefa sua, viabilizar essa eleição, e assim o fez. Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, os projetos que foram apresentados por Abdias são todos eles voltados para a questão da população negra. Sob a proteção de Olorum, inicio este meu pronunciamento, que é feito não somente em meu nome, mas também do meu partido, PDT, e de toda a bancada pedetista aqui nesta casa. A vitória de Palmares tem se dado antes do plano simbólico, fornecendo aos afro-brasileiros um poderoso reverencial, capaz de desmentir todos os estereótipos habilmente forjados para que os negros se mantenham no seu lugar. Pois Zumbi representa o negro, o homem, um ser humano que prefere a morte a aceitar seu lugar de escravo. Mais que isso, ao rejeitar a paz de Gangazumba, Zumbi simboliza o negro que não aceita migalhas, consciente de que a sua é uma luta coletiva que só terá fim com a libertação da totalidade de seus irmãos. Se vivesse hoje em dia, Zumbi teria muitas razões para a tristeza e a revolta, em virtude das condições de vida de seus descendentes e da passiva aceitação por muitos destes da ideologia racista e assimilacionista corporificada no mito da democracia racial. Antes mesmo de se ter no Brasil uma discussão estabelecida sobre as ações afirmativas, sobre cotas raciais como instrumento de política pública, ele já inseria essas questões nos seus projetos e com uma coragem para aquele momento que eu considero admirável, a proposição de ações afirmativas no mercado de trabalho. O Estatuto não pode ser apenas uma carta de intenção, né? Se Abdias aqui tivesse vivo, ele estaria gritando, olha, vamos mostrar coisas mais concretas, né? Foi muito difícil, mas muito difícil para passar o Estatuto da Igualdade Racial. Ele não ficou no tamanho da demanda e da importância do povo negro brasileiro. Mas é o que nós temos como um orientador das políticas públicas. Então é preciso que os gestores se apropriem do Estatuto da Igualdade Racial e executem. Nós temos assistido à marginalização permanente do negro nos níveis de poder. Mas agora, através dos processos democráticos e baseado na filosofia de cada pessoa um voto, o negro vai conquistar o seu verdadeiro lugar no poder no Brasil.